Divino Mestre Jesus, vós que nos disseste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu santo nome, lá tu estarias. Aqui nos apresentamos, Senhor, na última preleção da Casa Fraterna do ano de 2024, onde nos apresentamos nesta encarnação, assim, exatamente como somos, falhos e falíveis, mas também desejosos de melhorarmos a nós mesmos e ao mundo em nossa volta. Senhor Jesus, tu que nos entregaste esta terra para que nós habitássemos e melhorássemos a nós mesmos. Auxilia-nos, Senhor, mais uma vez. Inspira-nos mais uma vez, para que possamos ser olhos de ver e ouvidos de ouvir as necessidades, as amarguras, as angústias do nosso próximo. Que nós possamos, Senhor, através da virtude divina que nos habita, fazer que tudo que há de melhor em nós floresça, através das nossas oportunidades de aqui estarmos e de compartilharmos uma mesma vivência. Assim, querido Mestre, gostaríamos também de agradecer a espiritualidade amiga, que trabalha incessantemente no campo do invisível e que tanto colabora para que nós possamos termos as melhores inspirações e nos auxiliam a todo instante. Senhor Jesus, aqueles irmãos que não puderam estar fisicamente conosco nesta data, nós também rogamos as vossas bênçãos, para que possamos todos, em uníssono, elevar a energia maior até Ti. Que todos os nossos dias sejam abençoados e que igualmente possamos, dentro da nossa melhor conduta e melhor pensamento, abençoar aos nossos. Que possamos, por fim, numa corrente de amor, de luz e de paz, envolver todos aqueles que aqui estão, mas que se encontram desencarnados e que necessitam de alguma forma ouvir as palavras de hoje. Aqueles que passam e que encontram dentro da casa espírita o conforto, o consolo e o amor do Cristo. Que sejamos todos muito bem-vindos. Que sejamos mansos e pacíficos. Que os corações sejam abrandados. Que as angústias se dissipem. E que possamos encontrar no oceano do amor do Cristo o amor eterno dentro de nós mesmos. Dessa forma, vamos refletindo, nos concentrando, abrindo as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja, Senhor Jesus, agora e sempre. Muita paz. Que todas as coisas que nós podemos, aliás, conviver ao longo deste ano e ao longo de tantos anos que se repetem, que possamos ter no final de 2024 as melhores reflexões e o melhor desejo de prosperidade, de amor e de luz. Este período
período em que se encerra um ciclo anual, é um momento propício para que a gente faça tantas análises das coisas que a gente fez, das que a gente deixou de fazer, e também um período em que a gente culturalmente escolhe para traçar metas, objetivos. É um período em que a gente escolhe para, às vezes, até ficar um pouquinho de mal com aquelas coisas que a gente deixou de fazer. É um período em que a gente também busca justificativas e desculpas, por que eu fiz, por que eu não fiz. Enfim, é um momento de muita introspecção. É um momento de retrospectiva e de introspecção. A gente utiliza esse período. E às vezes a gente diz assim, não, é só uma data. Mas se a gente não tem esse costume, né, de fazer essas revisões de nossa própria conduta, então que façamos pelo menos na data do final de ano e do último dia do ano. Que a gente busque dentro da gente, né, as revisões necessárias para que a gente faça as mudanças necessárias. Ora, quando nós nos introjetamos dentro de uma oração, é também de costume nosso que a gente faça essas revisões e que a gente peça a Deus tantas coisas as quais seriam necessariamente de movimento nosso. Porque é comum a gente terceirizar algumas responsabilidades, não é? A gente diz, mas se Deus me ajudar, eu vou fazer tal coisa. Se Deus me ajudar, eu vou conseguir, etc e tal e tal. E aí a gente, dentro dessa negociação que a gente acha que a gente está fazendo com Deus, a gente terceiriza as nossas responsabilidades. Porque a gente coloca, primeiramente, se Deus nos ajudar. Então a gente primeiro pede para que Deus nos ajude, para depois a gente fazer, né? E Deus nos deu o seu Filho dileto para que o movimento fosse justamente ao contrário. Porque quando ele aqui esteve, o que ele nos disse? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Foi o Filho dileto de Deus que nos disse isso. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas a gente tem muito pouca fé naquilo que a gente é capaz de fazer. Então a gente primeiro terceiriza, fala, não, se Deus me ajudar, eu vou conseguir um emprego. Se Deus me ajudar, eu vou curar uma doença X. Se Deus me ajudar, eu vou, etc e tal. Como se nós não pudéssemos fazer os movimentos necessários dentro daquilo, obviamente, que nos cabe. Então, esse período, ele nos convida para que a gente possa abrir as nossas mentes, entendendo que o nosso movimento é o primeiro movimento. É o movimento da nossa autovigilância, onde a gente, dentro dessa análise, conclui que o primeiro movimento é o nosso e o segundo movimento é o da bênção de Deus, de nos auxiliar. Porque dentro do nosso movimento existe a vontade, a fé, a razão, a necessidade. Deus conhece todas as nossas necessidades muito antes do que nós. Mas o movimento precisa ser nosso. Porque eu não sei se vocês perceberam, ao longo eu acredito que na maioria das preces que eu começo fazendo, eu mesma peço pelo movimento de melhorar a mim e o mundo ao qual habito, né? Ainda que eu ainda me pegue também tentando negociar com Deus. Mas assim, são os nossos primeiros alertas. São os nossos primeiros alertas de raciocinarmos diante das nossas necessidades, responsabilidades, vontade e vontade persistente. E principalmente dentro de todo o nosso movimento de melhoria de nós mesmos, nasce um movimento da fé em nós. Porque a fé, ela é mãe da caridade e da esperança. A fé é aquela que quando a gente
está diante de todas as coisas as quais a gente acha que não é possível fazermos. A fé é aquela que quando você acha que não vai dar certo ou que não temos força o suficiente, é a fé que nos responde, que nos encoraja, quem nos alivia, quem desfaz o nó da nossa garganta. É tudo ela, é tudo a fé. A fé emana de Deus, como todas as outras virtudes emanam do mesmo Pai. Mas a gente não deve nunca se esquecer de que somos pedacinhos de nosso Pai maior. E assim como a fé em Deus, existe a fé em nós mesmos. A fé, ela dá o habitat natural em nós na esperança. E a fé que dá o habitat para a esperança dentro da gente é que faz a gente se movimentar, entender que as coisas melhorarão e que a gente precisa fazer um movimento e assim a esperança de que tudo dará certo. E aí, dentro de todo esse movimento que a gente vai fazendo, a gente vai vendo o ano de 2025, por exemplo. Entende como o ano que vai nascer dentro de poucos instantes, ele é dentro de nossa responsabilidade individual. Ele está dentro da nossa... Eu vejo assim as pessoas dizendo assim: 2025 vai ser meu ano. Aí 2020 é a mesma pessoa que em 2023 disse: 2024 vai ser meu ano. Todos os anos são nossos. Porque a oportunidade de reencarnar, ela pode ser de um instante ou de 100 anos. Então por que nós vamos nos apegar ao próximo ano, se dentro das responsabilidades e de todas as coisas que emanam de dentro de nós, está exatamente no hoje, a gente acordar e entender o movimento que nós devemos fazer para que tudo realmente seja melhor. É a fé em nós mesmos que faz com que a esperança de tempos melhores nasça. Aquela situação em que a gente fica... Não, às vezes a gente pensa assim... Diz assim... as pessoas que dizem assim, mais ou menos... Isso não vai dar certo, não tem como isso dar certo. Não tem pessoas que pensam antes mesmo de executar. E pensam muito. As pessoas que não têm fé e não têm esperança, nossa, como elas pensam. Elas pensam que a cabeça chega a fervilha. A cabeça fervilha tanto que não dá nem para ter um plano de ação para o próximo ano, porque quando vai para o segundo degrau do planejamento de algo ser melhor, ela mesmo já se boicotou. Ela me diz que não vai dar certo não. Vou passar para o plano B. Plano B, plano C, plano D. Vai um alfabeto inteiro de plano. E de execução, nada. E aí vem a negociação. Se Deus me ajudar, né? Aí vem a negociação. Aí não tem a pessoa que falou que 2025 vai ser o ano dela, que foi a mesma que falou que em 2023, que 2024 vai ser o ano dela. Sabe o que está acontecendo? O tempo está passando. E as conquistas e as missões todas que nós viemos aqui executar e que a gente planejou no plano espiritual, ficam aqui, ó, as nossas conquistas nos aguardando os nossos movimentos, aguardando exatamente a fé e a esperança brotarem. Não é nascer, é brotar mesmo dentro de nós, sabe? Porque a gente espera que as virtudes divinas nasçam na coisa morna, nos tempos mornos, onde nada acontece, Aí como que você acha que as coisas melhores, o seu melhor vai nascer, sendo que tu não busca nem mesmo os maiores desafios de tua vida? Os maiores desafios de tua vida são aqueles que justamente nós estamos postergando, protelando, jogando para o próximo ano, negociando com Deus e nada acontecendo.
Entra dia, sai dia, e a gente tá aqui, ó. Se a gente não faz os grandes movimentos já de cara, assim, falando, vou mudar tudo, vou isso, vou aquilo, que a gente possa, pelo menos, começar com as pequenas conquistas do dia a dia. Se a gente começa, por exemplo, a mudar dentro da nossa rotina para que o tempo esteja na nossa mão e nós não estivermos na mão do tempo para que a gente execute o que precisa ser executado, a gente já está fazendo grandes conquistas já. Se a gente não ser, por exemplo, também consumista, né, por impulso, agir por impulso, e que nos causa posteriormente angústia, porque, poxa, gastei mais do que podia, fiz além do que era necessário, e aí perdi a noite de sono porque agora eu tenho um boleto para pagar. Entende? Porque tudo precisava de um planejamento anterior para que nós possamos executar de forma mais racional e que os tempos realmente sejam melhores, mais confortáveis, porque assim, já existem muitas coisas que não estão no nosso controle. De 7 bilhões, eu não vi quanto tempo durou, mas foi assustador. De 7 bilhões de pessoas na Terra para 8 bilhões foi muito. Ou será que eu estou tão idosa assim que eu não estou vendo, né? Foi muito rápido. Né? O primeiro bilhão de habitantes demorou. Mas agora, está tão demorando. Cada vez mais pessoas reencarnando aqui na Terra. E sabe o que isso também significa? Tantas pessoas reencarnando aqui na Terra, é que a probabilidade de as coisas saírem do nosso controle também vai ficando cada vez maior. Porque todas as pessoas estão o tempo todo, como se diz, trombando, né? Acidentes estão acontecendo, né? Pessoas estão fazendo coisas extremamente equivocadas, entende? Pessoas estão, graças a Deus, nós estamos evoluindo, mas também tem muitos seres que estão reencarnando às cegas, infelizmente. Então pense, se tu não está no teu controle, né? E junta o outro que não está no controle com o outro que não está no controle, né? Como que a gente vai ter uma coletividade de paz, de luz, de prosperidade, de iluminação, de amor, de nos entregarmos para Cristo, se a gente não está controlando nem mesmo o nosso dia a dia? E aí Jesus realmente nos disse que muitas coisas naquele momento nós não entenderíamos, mas já se passou, gente, 2000 anos. Né? Nós já temos grande parte dessa maturidade necessária para compreender que no amor de Cristo, na família universal, em todas as coisas, o melhor que nós temos a fazer é primeiramente cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós mesmos. E aí a gente vai, né, dentro dessa arquitetura que a gente vai montando na nossa cabeça, pensando em executar, confabulando. Nossa, o que será a minha missão aqui na Terra? E a gente fica, né, meio que mexendo milhões de coisas. Mas, veja, você tem um filho pequeno. Seu filho pequeno ainda não sabe arrumar o próprio quarto, a própria cama. Você vai entregar para o seu filho uma chave de um carro e vai dizer, dirija lá até Salvador? Entendeu? É sobre isso. É sobre, para que a gente cresça, são nos deveres da autorresponsabilidade que nós moramos. Que as primeiras coisas a gente vai tateando e se emancipando cada vez mais. Emancipando. E aí, as nossas responsabilidades com certeza vão aumentando. Igual quando fala assim, né? Você tem um filho pequeno, aí ele já aprendeu ali a arrumar a cama. Aí você fala assim, agora você vai aprender a molhar o jardim. Agora você vai lavar prato. Agora você vai... E aí a gente vai crescendo e as nossas missões vão crescendo junto conosco, né? E com certeza não há o que temer, porque assim como quando as coisas a gente acha que, né,
eita, se as coisas estão crescendo, meu Deus do céu, aí vai dando abafamento. Então, eu vou ter uma missão pesada? Não. Jesus nos disse o quê? O fardo é leve e o jugo é suave. E aí a gente retorna para a coragem da fé e para o desejo de esperança, no cumprimento de todas as coisas que precisam ser feitas. Porque para todas as coisas, Ele disse que sempre estaria conosco. E a gente nunca deve duvidar disso. E se em algum momento tu duvidar disso, o buraco que se faz dentro de você é um vazio enorme e o vento que passa é gelado. Porque quando você tira Jesus, não fica nada. Não fica nada. E para tudo, coragem. Sempre coragem. Coragem no silêncio. Coragem nas coisas que a gente às vezes tem aquele, né? O impulso de dizer coisas. A gente fala isso, né? Eu deveria ter falado umas verdades na cara daquela pessoa. Eu deveria ter falado umas verdades na cara daquela pessoa. Eu deixei. Aí Jesus diz o quê? Perdoa. Você não sabe da condição que seu irmão disse aquilo contigo. Aquele momento estava fora de si, estava num estado de doença, não estava num estado de saúde, seja física, seja mental, não estava num estado de equilíbrio. Por que tu acha que tu deveria ter falado aquilo? Não. Recua um pouquinho e tenha a coragem do silêncio. E também tem coragem quem tem a caridade dentro de si. Eu por tantas vezes, por tantos anos, continuei me perguntando o que é a caridade. O que é a caridade? Mas a caridade, hoje eu começo a entender um pouco que é esse entendimento de que a família universal existe. E em nome da família universal, nós auxiliamos uns aos outros. Independente se tu quer fazer de uma forma material, se tu quer fazer de forma moral, se você auxilia de forma a entender que a tua família não é simplesmente a consanguínea, não é só seus colegas de trabalho, não é aquela pessoa que você conhece pelo nome, mas toda a população do planeta. Às vezes você não vai ter a possibilidade imediata de ajudar alguém que está lá no, sei lá, Oriente Médio, mas você tem a possibilidade de auxiliar quem está perto de você, mas entendendo que somos uma única família universal. E aí todas essas virtudes as quais cito são sim moradoras de nós mesmos, habita em nós, todas elas. Mas hoje eu elejo a esperança, porque a esperança ela é a mola propulsora para que a gente faça esse justo movimento. É porque você tem desejo de que as coisas sejam cada vez melhores. Porque nós todos temos o desejo de que as coisas sejam melhores. Então, por que nós não somos os agentes da melhoria a qual nós desejamos? Né? Então, falando assim, às vezes parece simples, mas é porque é realmente simples. Eu tenho certeza que é simples. Porque com Jesus tudo é simples. Se a gente olhar dentro de uma coisa grandona, tá tendo guerra, não sei, tá tendo fome, tá tendo doença, tá tendo não sei o quê, mas que a gente possa entender como se fosse um grande elefante, que a gente pudesse num quebra-cabeça de elefante ali, ó,
E eu vou pegar esse pedaço aqui que vai ser minha responsabilidade, outro pedacinho aqui, e a gente vai montando. A gente não precisa, porque nós não somos super-heróis, tá? Mas nós somos filhos de um mesmo Pai, nós somos filhos da perfeição. E é por isso que Jesus nos diz: sedes perfeitos, porque seremos perfeitos. E quando nós seguimos os passos de Jesus, por mais que não tenhamos em toda a caminhada ser perfeito, mas quando nós tomamos as melhores decisões, nós estamos sendo perfeitos. Porque ali está fazendo brotar a verdadeira centelha divina. Então, o nosso convite é sim de revisão, de necessidade de que a gente faça essa retrospectiva, de que a gente tenha esperança em tempos melhores, mas que a gente tenha a fé de que somos agentes do tempo melhor, agente da mudança, agente da transformação que queremos. Que a gente não tenha dores de remorso, falar assim: eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Acredito que isso não seja uma boa energia. Acredito que não seja. Mas acredito que a leveza da paz, da missão cumprida, acredito que seja a melhor das energias quando a gente se entrega de volta a Jesus. Então, que tenhamos todos uma passagem iluminada, que tenhamos todos muita paz em nossos corações e que nós possamos ter, se não aquilo que nós falamos aqui durante esses 30 minutos, tudo, mas que a gente tenha pelo menos algo da nossa reflexão de hoje como viva dentro de nossos corações. Muita luz e muita paz para todos nós. Que assim seja.